Eu vou confessar um negócio para você. A partir de algum tempo, todas as conversas que eu tenho são conversas com sentido. Mas como assim, Ueda? Porque a gente trabalha produtividade com sentido? Que tem a ver com conversa com sentido? Meu nome é Minoru Ueda e neste canal a gente compartilha produtividade com sentido, propósito de vida, Ikigai, o sentido da vida, a filosofia do sentido da vida, relacionando os nossos pontos fortes com o que a gente faz de melhor, o que a gente ama, que a gente tem paixão, o que gera significado, reconhecimento, remuneração e propósito de contribuir para a vida, contribuir para a sociedade. Mas, Ueda, que papo maluco é esse de conversa com sentido? É isso. Quando a conversa tem sentido, a gente percebe. Você já percebeu quando a pessoa está atenta no que você está falando? E já percebeu o contrário, quando a conversa não tem nenhum sentido? Sabe aquele proforma, né, que a gente tem? E hoje, as distrações, o celular, as muitas informações, muito ruído, né? Como dizia a minha avó, cabeça cheia. Isso impede que a gente realmente esteja presente para a nossa conversa, para o nosso diálogo. Diálogo é troca de significado. Então, o que isso contribui para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida, para a nossa qualidade de entrega, para o nosso engajamento? Quando eu tenho uma conversa com sentido, eu estou engajado na conversa. E de onde nasceu esse processo? Porque eu estava um encontro com um vizinho, né? Um vizinho que há um tempo eu não encontrava, mas ele tinha participado já também de um curso que nós, lá atrás, do Líder Coach Positivo, e a correria, a correria do dia a dia, a gente não parou para conversar. Então, lá aqui no nosso condomínio, nós fizemos uma atividade, foi a festa julina, e aí a gente estava empurrando cadeira para cá, empurrando para lá, então, né, aí as crianças começaram a trabalhar, tudo isso, e a gente começou a conversar. E aí a conversa deixou de ser aquela conversa, e aí, tudo bem, muita correria, para uma conversa com sentido. Mas qual é um dos aspectos da conversa com sentido? Você começa a entender e querer entender qual é o significado, o que está sendo gerado no processo. E foi muito bacana porque ele falou assim, Ueda, você lembra quando eu participei daquele treinamento, eu estava iniciando, ele fez uma transição de carreira para trabalhar em uma grande área, né, ele trabalha com vendas, mas trabalhando em uma área que, ele falou, lá jovem, por conta dos pais, os pais trabalhavam já nesse aspecto, ele falou, mas eu queria dar uma guinada na minha vida, fui para uma outra carreira, tudo isso, e eu retornei, e foi justamente quando ele estava iniciando, acho que estava alguns meses, ele teve a oportunidade de participar de uma formação lá atrás, que nós fizemos do Líder Coach Positivo, era um treinamento que a gente desenvolvia de formação, né, do processo, e a gente estava trabalhando e ele começou a abordar, e ele foi nessa conversa, né? Aí o Ueda, você até fala, não, mas o Ueda, começou a ter sentido porque ele começou a te elogiar do treinamento. Não, na verdade, ele estava comentando e falou, olha, Ueda, agora eu assumi uma regional daquela atividade que eu iniciei alguns anos atrás, agora eu assumi uma gerência regional dessa grande empresa ligado a vendas de imóveis, né, de casas, terrenos e tudo isso. E eu comecei então a conversar, porque ele estava muito animado, brilho nos olhos, com muitos desafios. Eu falei, Ueda, estou com muitos desafios. E foi muito bacana, porque a produtividade dele, inicialmente, quando ele estava no curso, comentando, era uma produtividade muito só metas, números. Não é só, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Contudo, ele não estava dando valor para o sentido daquela atividade. Lembra? Ele fez a transição, e quando a gente está no momento de transição, isso na vida pessoal ou na vida profissional, e principalmente na vida profissional, quando ocorre um desafio, às vezes, não é sempre, a gente começa a comparar. Naquela época era melhor, né? Naquela época lá, e começa refletindo. Por isso, e é evidente que Dr. Kenmoji,
o Ueda está trazendo um japonês aqui, é uma conversa com o Dr. Ken Moji, é o escritor, autor da obra Ikigai, obra branca do Ikigai, obra branca. Ele fala sobre os pilares do Ikigai, mas Ueda, o que é Ikigai? Ikigai, filosofia japonesa, baseado nos estudos dos centenários da ilha de Okinawa, equilíbrio entre qualidade de vida, bem-estar, jornada profissional, centenários, o que leva, ou que levou, o que está levando, o que contribui para a qualidade de vida desses centenários. O Dr. Ken Moji, ele fala sobre os pilares. Por conta disso, um dos primeiros pilares do Ikigai é liberte-se e comece pequeno. Todo o processo de mudança, todo o processo de que a gente quer trazer algo novo, sair da caixinha no processo de transição, começar pequeno e libertar-se. E para libertar, você tem que também validar dos seus erros, né? Ressignificar todo o processo do fracasso. E esse meu amigo, ele começou a falar da jornada dele. E aí a gente começou, né? Porque aí ele falou que acompanha também os meus vídeos, tudo isso, né? E ele falou assim, Ueda, lá, aí ele fez as referências dos cursos, nem sabia se era a intenção dele. Aí ele falou, eu lembro que no curso de liderança coach positivo, você trabalhava muito esse momento da qualidade do ressignificar, que a gente tem a capacidade de dar significado a tudo que acontece na nossa vida. Então, quando a gente traz essa escuta com sentido, né, é você também ressignificar esse processo de diminuir também os seus ruídos e ressignificar os seus desafios. Aí ele contou a jornada um pouco dele. Ele falou assim, Ueda, eu como ingressei nessa atividade, geralmente você não pega uma carteira, aquela carteira fantástica, tudo isso, você tem que gerar a sua carteira. Então, todo esse momento de gerar a carteira, ele falou que ele começou a ressignificar muitas coisas. Ele falou, tinha alguns locais que eu vendia que não tinha muitos atributos, não tinha muitos pontos fortes, segundo os antigos consultores. E ele começou então a ressignificar muitos momentos. Então ele falou, olha, não tinha muitos benefícios de clube, alguma coisa assim, né? Mas ele falou, olha, eu comecei a ressignificar, mas tinham terrenos muito bons, que tinham vistas, tinham propriedades, que tinham atributos, que tinham qualidade de vida. E a pessoa, ele falando, né? Ele falou, olha, eu comecei a fazer um trabalho de ressignificar e dar significado para as coisas que aconteciam e das atividades, em uma boa parte de reclamações, comecei a ressignificar. E eu falei, puxa, que legal, né? Eu falei assim, vai nascer um vídeo aí, pedi autorização para ele, porque eu falei assim, eu vou abordar. Aí eu fui, né? É bom quando a gente tem o personagem principal e a gente fazendo o roteiro e conversar. O que você acha de eu falar do vídeo, falar um pouco da sua trajetória? Não vou falar seu nome nem empresa, respeitando toda essa confidencialidade, mas você permite, né? Porque agora ele atingiu uma gerência regional, né, desse todo o trabalho, e ele falou muito dessa questão do significado. Então, sentido, a produtividade com sentido tem a ver com o significado que você dá para as coisas, o significado que acontece para essas coisas. Eu já gravei vários vídeos nesse canal sobre o significado e compartilhando essa obra Liberte-se. Por isso que se inscreva no nosso canal. Se inscreva, porque é uma forma também de você contribuir para a gente poder cada vez mais também compartilhar mais conhecimento, tá? Para o nosso canal, dê o joinha e tudo isso. Mas essa obra Liberte-se, o professor Michael Hall, a base dele, ele trabalha muito o Dr. Maslow, da hierarquia das necessidades. E aqui ele traz para a gente uma contribuição de como que a gente pode enriquecer os nossos significados, como a gente pode permitir cada vez mais que esses significados nos gerem sentido e gerem engajamento. Ele comenta aqui, perceba se isso faz sentido para você aqui, que você tem que criar significado é inevitável. O que não é inevitável é criar significados positivos, favorecedores e inspiradores. A liderança positiva, ela pauta
nos estudos da professora Barbara Fredrickson, das emoções positivas, os estudos da teoria do ampliar e construir. Então, quando você traz e tem consciência das emoções positivas que você está vivenciando, dá nome, né, para essa emoção, é uma serenidade, é esperança, é otimismo, isso amplia e constrói com toda certeza significados. Então, a gente é uma indústria de criar significados. Eu dou sempre esse exemplo, por exemplo, nas palestras ou nas mentorias, com os meus mentorados, na mentoria Virtus. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a mentoria Virtus, onde a gente traz a filosofia, né, as estratégias dos pontos fortes, para contribuir, para engajar, para valorizar, para o processo também de transições. A gente trabalha muito essa questão baseado na filosofia do Ikigai Flow. Então, quando a gente traz essa reflexão, eu sempre falo para as pessoas, dar significados, a gente vai criando significados em todos os momentos. Nossa mente, assim, ela tem espaços em branco que a gente tem que preencher. Então, você entra no elevador, ninguém te cumprimenta, aí você começa a criar significados. Tá cheio de gente, começa a criar significados, né? Ah, essa pessoa não sei o quê. Então, gerar significados positivos ou fortalecedores ou construtivos ou não é nossa escolha, é o nosso momento. Então, os significados que você pode criar podem ser positivos ou negativos, saudáveis ou tóxicos, limitantes ou fortalecedores. Você precisa de significados que sejam ricos e robustos. Por quê? Em última instância, você vive seus significados. Suas ações ou se manifestam no seu corpo e você o sente. Esse executivo da indústria imobiliária, que por sinal é meu vizinho, né? Ele comentou isso, ele falou assim, Ueda, eu tinha, no meu início, então eu pegava estrada, eu tinha que viajar, tudo isso. Então durante a estrada eu poderia me sentir um patinho feio e tudo isso, mas ele falou que foi enriquecendo, ele foi trabalhando e creio que isso também vem muito dos valores pessoais da família dele, né? Dos pais que trabalharam e trabalham muito bem dentro do processo. O pai dele, antes de fazer a sua passagem, até os 90 anos, trabalhava, atuava, né, como consultor e sabe, como a gente falava, batia cartão lá e uma mente muito, sabe, aquela pessoa inspiradora, de você gostar de conversar, sempre tinha, assim, sempre fazia perguntas para a gente sair da caixa, um sábio muito. Então o filho, né, eu falei para ele até brincou, ele falou assim, eu não sabia que eu comecei a receber feedbacks dos meus gestores, que eu tinha capacidade de, um segundo aspecto, porque ele falou da questão de dar significados, e isso ele falou, que ele foi uma contribuição da liderança positiva, de observar os pontos fortes através de todo o exercício que a gente elabora, tanto na mentoria Virtus quanto nos workshops, né, de você fazer o seu mapeamento comportamental através do DISC, mapeamento comportamental DISC, né, que é o acrônimo, dominante, influente, segurança e conformidade. Cada perfil comportamental, eu tenho esses 4 perfis, uma combinação que faz com que eu tome decisões, que é o meu comportamento, que é muito linkado também aos nossos pontos fortes, por exemplo, dominante, essa questão de tomar decisões, né, ação, o influente, conexão, pessoas, né, estabilidade, segurança, né, que é aprofundar em conhecimento, o radar empático, né, que o I também tem, o influente, e o conformidade, processos, estratégias. E essa elaboração, esse jovem executivo, né, que assumiu a gerência, ele comentou que ele iniciou todo nessa empresa a receber feedbacks falando, pô, você entende de gente que extrapola o cliente externo, né, e também do seu cliente interno, dos seus colaboradores, porque ele começou a potencializar os pontos fortes também dos seus colaboradores. Ele até comentou, ele deu um exemplo muito claro, né? Então ele começou a dar significado, né, fortalecedor para as coisas e para as atividades que ele fazia, e começou a influenciar positivamente os seus liderados. Uma das definições de liderança que eu, assim, respeito muito é liderar é influenciar. Então, se você influencia alguém,
Você é líder, então você está influenciando sempre. Aí ele trouxe essa questão do feedback, as pessoas, que os seus diretores, tudo isso, falavam que ele entendia de gente. Então ele comentou, ele falou, Ueda, uma das... então ele foi assumindo, né? Aí depois ele assumiu a coordenação de uma das áreas, de um dos empreendimentos, tal, ainda em vendas, e ele comentou que tem, e até hoje, ele falou que é uma das melhores colaboradoras, e ela não tinha uma carteira de vendas, era uma pessoa que tinha muitos desafios, mas uma pessoa muito esforçada. E ele percebeu, como o mapeamento diz que é muito, muito importante para o nosso dia a dia, a gente se autoconhecer, não tem perfil comportamental melhor ou pior, tá? Não, as pessoas, o meu é melhor. Não. Cada perfil comportamental tem seu impacto, o seu processo de engajamento, a sua entrega. O melhor é quando você se autoconhece e consegue também, que foi o caso dele, de perceber os pontos fortes das outras pessoas e tornar cada vez mais equilibrado o processo do flow, né? Que é o desafio, que é o equilíbrio do flow, dos estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, dos estudos do equilíbrio, do desafio com os pontos fortes. Aí gera o flow, que gera engajamento, qualidade de experiência, envolvimento, entrega. Perceba nesse exemplo que ele deu. Ele falou, olha, Ueda, ela é muito esforçada, mas uma carteira de clientes que ela não conseguia trabalhar, ela tinha dificuldades, tudo isso, mas eu percebi que ela tinha uma organização, ela tinha... os contratos dela nunca teve erro, sempre contratos, deixava as regras muito claras, tanto para o comprador e para a gente aqui, deixava muito organizado, trabalhava muito bem a própria agenda, tudo isso, mas ela não tem, por isso pessoal, não tem um perfil, mas que perfil? É o perfil comportamental. Então ele fez ele, com comum acordo, conversou com ela foi para a área de back-office, para a área de gestão de contrato, contribuindo com o conhecimento dela para os outros consultores, que geralmente, aí ele comenta, ele falou assim, eu falo por mim, cara, ficar lendo muito contrato, não, eu quero fazer conexão, é isso, não tem melhor ou pior. E olha, ele percebe, assim, ele falou assim, hoje o passe dela vale ouro dentro da organização, todo mundo quer, né, tê-la como um apoio dos demais profissionais. Então perceba, ele fez 2 grandes movimentos, mas esse segundo movimento que ele fez de gerar e observar o potencial dessa colaboradora nasceu por conta da sua escuta com sentido. Percebe? A produtividade dele ou da área dele começou a aumentar e ter sentido, e não a produtividade tóxica, porque seria uma produtividade é um dos indicadores, quando a pessoa está descontente no que ela está fazendo, porque não está usando as suas habilidades, seus pontos fortes. É muito claro isso, a gente percebe. E aí ele trouxe, com a escuta dele, diminui o ruído, porque qual é o ruído que poderia ter ocorrido com esse jovem executivo aqui? O ruído é os preconceitos. Já comentaram, ela não vende porque não. Ela é muito detalhista porque não. E ele ressignificou, peraí, ela é detalhista? Gosta de ler contrato? Opa, é uma pessoa importante então para os fechamentos de contrato. Né? E aí, de comum acordo, ele gerenciou muito bem com os demais, ela contribui. Então ele diminui provavelmente todo o ruído interno. Sabe o que é ruído? Ruído interno. Né? Às vezes as pessoas não escutam, nós não praticamos a escuta com sentido, porque a gente fica muito com os monólogos ruidosos. Isso acontece. Já aconteceu com você? Quando você tem muita convivência com uma pessoa, você já sabe que a outra pessoa vai falar. Um ruído. Já começa a querer responder ao invés de entender. Ruído novamente. Então, a escuta com sentido, ela faz também com que eu comece a ter foco. Eu perco o foco também com as distrações dos meus ruídos. Então, isso ele foi enriquecendo, então ele enriqueceu o significado, ele enriqueceu com o mapeamento comportamental. Caso você queira conhecer sobre
mapeamento comportamental, sobre o código da produtividade, a gente vou deixar um link, eu vou pedir para o pessoal deixar um link na descrição do nosso e-book para você adquirir o e-book, o código da produtividade, onde a gente fala dos pontos fortes, sobre o mapeamento comportamental, sobre o flow, e a gente vai fazendo uma conversa sobre metas, objetivos, tem estratégias, tem exercício, tem o exercício do 80-20, né, das nossas ilhas de realização. Conheçam o e-book, o código da produtividade. Voltando, então nós falamos sobre a escuta, a questão do significado. Eu quero pautar um pouco mais sobre essa questão do significado. Sabe por quê? Nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá. E nossos significados é muito impacto com a qualidade das perguntas que a gente faz, com a qualidade dos significados que a gente dá para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu já, em um dos vídeos eu falei sobre isso, né? Cada pessoa dá um significado para as coisas. Então, por isso que você se autoconhecer, perceber que, poxa vida, você dá um significado para a leitura. Outras pessoas não dão significado para livros. Eu lembro que eu tenho no meu escritório, a gente tem os armários, e eu lembro que eu falava, esses livros. Aí tem gente que fala, tá bom, tá, não sei o quê, né? São significados. Por exemplo, os shoppings antigamente tinham livrarias, hoje não tem. E aí eu falo, o que eu vou fazer no shopping? Não tem livraria. Então, e tem gente que fala, livraria para quê, Ueda? Então, cada um dá o significado. Agora, você tem reconhecer quais são os significados que são importantes para a sua vida. Por conta e resultado disso é esse livro, Liberte-se, do professor Hall, que a base dele é a hierarquia das necessidades humanas, porque quando você reconhece essa necessidade em você, você também consegue observar quais são as necessidades das outras pessoas, onde ela coloca o foco para os significados que ela dá para a sua vida. Tem uma reflexão muito rica aqui, conversando com esse meu amigo, que ele estava falando da jornada dele e tudo isso, ele falou algo muito parecido a isso. O significado, assim, isso nasceu por quê? Porque ele chegou na equipe dele, lembra? E assim, foi muito engraçado, porque ele falou assim, Ueda, você já leu aquela frase? Às vezes a gente tem muita competência e aí a gente acha que vai para uma promoção por conta daquela competência, e gestão de pessoa, lembra que ele foi o feedback, ele entendia de pessoas, então ele falou assim, eu recebi a minha coordenação, nessa coordenação que ele falou, dessa moça que não tinha performance, depois foi alocada para a área de contrato, ele falou, olha, era uma equipe que estava se sentindo como um patinho feio, né? E aí ele falou assim, Ueda, eu comecei a trabalhar também o significado das pessoas, comecei a escutar. Ele é um gestor de pessoas ele tem um perfil comportamental muito bem trabalhado, né, de comunicação, o radar empático também, e ele vem ao encontro dessa reflexão aqui, e eu quero compartilhar com você, porque acredito que vai contribuir muito para essa ciência do significado. Eu falo que é uma ciência do significado. A gente tem softwares aqui que vai gerando significado, e a gente entender que significado que eu estou dando para as coisas que acontecem na minha vida pode enriquecer a minha experiência ou não. Lembra, eu falei do livro? Tem gente que, livro, tem gente que tem outras coisas, né? Carro. Então, cada um tem o seu significado. Então, você validar e se autovalidar é muito importante. Se autovalidar para não ficar no banco do passageiro. Sabe dessa? Ficar no banco do passageiro da vida inteira, chega no momento da sua vida, quando você chega aos seus 40, 50, não 30, né? 30 dá tempo, 40 também, 50, 60 tem, mas chega como no livro do Não Desperdice a Sua Vida, né? Do monge Anselm Grün, onde uma senhora de 80 fala, eu não fiz nada na minha vida, chegar nesse momento, mas aí ele fala, não fez, se a senhora chegou até aqui, né, mas vamos voltar para o significado aqui, tem a ver com o significado desse meu amigo que comentou sobre a jornada dele, que assumiu agora a gerência regional. O significado é tão crucial que se você bloqueá-lo ou impedir um ser humano de criar significado, a pessoa se tornará uma criatura miserável. Por outro lado, dote um ser humano com um significado robusto e inspirador, e mesmo que essa pessoa quase não tenha o que comer e beber, mesmo se ela tiver uma tremenda desvantagem na vida,
com significado não somente sobreviverá, mas também lutará pela vida. Estará energizada para viver de forma significativa e pode fazer coisas revolucionárias. Ou seja, os significados da nossa vida impactam na qualidade da nossa vida. Então, quando a gente traz essa questão, são os segredos realmente para a gente ter uma produtividade com sentido, ter uma escuta com sentido e gerar significados com sentido. E nesse livro ele traz a exemplo do Nelson Mandela. Perceba, sinta, ouça e sinta. Veja, visualize. Nelson Mandela permaneceu numa cruel prisão por 27 anos, sofrendo nas mãos de seus guardas e de um governo racista, obrigado a fazer trabalhos forçados, quebrando pedras, incapaz de ver sua esposa durante meses e mesmo anos. Apesar disso, ele preencheu a sua vida com importantes significados. Ele viveu com propósito, motivado por crenças significativas acerca de sua prisão significava e da diferença que ele podia fazer. Complementa Dr. Hall. Os significados são absolutamente importantes para definir nosso sentido de realidade e liberar nossos potenciais. Isso é magnífico, porque significados fortalecedores geram emoções positivas que nos ampliam e constroem para a gente desenvolver cada vez mais os nossos pontos fortes. Mas, Ueda, como que eu sei que são pontos fortes? Desejo, satisfação e aprendizagem rápida. São indicadores que são pontos fortes. Desejo de fazer novamente. Então, esse meu amigo falou assim, Ueda, lembra que ele fez a transição de carreira para retornar a algo que ele lá iniciou com os pais, que era trabalhar com imóveis. Ele falou assim, Ueda, eu comecei a gerar significados, né? E isso possibilitou eu trabalhar os meus pontos fortes. Aí ele trouxe, né, a nossa conversa com a liderança positiva e falou, Ueda, comecei a lembrar dos exercícios de pontos fortes, de forças humanas que a gente desenvolve e começar a trazer que essa questão da escuta, né? Ele escuta com o corpo, é muito bacana, né? Ele escuta, ele vai vibrando com a pessoa e tudo isso. E são todas as coisas que fazemos em nossa mente, significados, quando mantemos algo em mente. O que você mantém na sua mente, no seu dia a dia? Acerca de você, acerca dos outros e acerca do mundo. A gente gravou um vídeo sobre foco, trabalhando essas 3 áreas aqui, que é desenvolvida pelo livro Foco, Dr. Daniel Goleman, né? Minha atenção comigo, a minha atenção com as pessoas que trabalham comigo e a contribuição. Tem tudo a ver com o processo do Ikigai. Então, o que é o significado? É o que você mantém na sua mente e o que vai gerando de foco nas pessoas, no seu processo. E perceba o quanto que vai fazendo sentido a inteligência emocional quando a gente traz a questão da empatia. Quando esse meu amigo, vizinho, né, que hoje assumiu a gerência regional, ele falou assim, Ueda, cada vez mais eu tenho falado para a minha equipe que quando a gente traz o radar de se colocar no lugar, né, de cada um dos nossos clientes e observar, ter a escuta e realmente entender qual é a necessidade que essa pessoa está trabalhando e por que ela, né, quer adquirir ou comprar aquele imóvel, a gente não apenas, né, porque ele falou assim, lógico que as comissões são importantes, o dinheiro é importante, mas para cada um eu vou fazendo os exercícios de qual o significado que é aquela venda, o que aquela venda pode contribuir. E foi muito interessante, porque aí a gente estava já estava deixando de trabalhar e ajudar o pessoal, né? Aí ele falou assim, Ueda, aí chega a filha dele, assim, também com um sorriso, assim, ele falou assim, você sabe por que ela está contente? Eu falei, por quê? Lembra que ela tem um sonho profissional e ela foi aprovada agora nessa empresa, né? Está aguardando só a ser convocada, chamada e tal. Então, ela tem a idade da minha filha, eu lembro que era o sonho dela, né? Fazer essa trajetória e tal. E aí ele falou assim, por quê? Porque eu fui trabalhando para ela também essa questão, né, de qual significado que ela estava dando para esse processo. Mas algo que ele falou muito, assim, de forma muito bonita, ele falou, olha, Ueda, a gente exercita a comunicação positiva em casa. Ueda, como assim comunicação positiva? É a razão loçada.
Então, a escuta inteligente, a escuta com sentido tem a ver também com a nossa comunicação positiva, que é a comunicação 3x1. 3 informações, 3 palavras, 3 expressões, 3 atitudes positivas para uma negativa. Mas isso, Ueda, por que isso contribuir? Se a gente quer criar um clima também, que é um clima fortalecedor e não um clima tóxico, que é das produtividades tóxicas, dos relacionamentos tóxicos, a gente tem que trazer também a questão das comunicações positivas para o nosso dia a dia. Dr. Losada, que é o nome que dá a razão Losada, o trabalho dele foi com equipes de alta performance, várias indústrias, várias empresas, onde ele, com autorização das organizações, gravou qual era a forma das pessoas se relacionarem. E ele percebeu que, no mínimo, essas equipes que tinham boa performance, bom relacionamento, produtividade com sentido, tinha 3 intervenções positivas para uma negativa. E o contrário, relacionamento tóxico, provavelmente produtividade tóxica, né? De críticas, somente críticas e só uma de reconhecimento. Por isso os 2 R's que a gente fala muito nesse canal, se inscreva no nosso canal, reconhecimento e respeito fazem parte. Ah, mas como assim, Ueda? Fazem parte da escuta com sentido. Quando você tem respeito e reconhece, você consegue validar o outro. E esse meu amigo, ele fez todo esse processo. E sabe qual é o resultado bacana desse ciclo virtuoso? A gente está elaborando agora um ciclo, agora para a equipe dele. Agora ele, como gerente regional, ele falou assim: Ueda, eu quero fazer a minha regional a melhor. Agora eu tenho, a gente tem budget para contratar você e a gente desenvolver o ciclo da liderança positiva, Ikigai, sentido da vida, sentido com propósito e gerar cada vez mais a reflexão. Acordar com sentido e dormir com gratidão. Até o próximo vídeo.